responsabilidade, né? Terminar um mês que todo ele vocês falaram sobre o Espírito Santo. Eu quero saudar vocês, não só com a paz do Senhor Jesus, mas com a alegria da presença dEle, a alegria da salvação, e com lembranças do nosso povo lá de Londrina. São todos muito amados. Falar do Espírito Santo, para mim, realmente além de ser um desafio, porque a gente nunca é adequado ao que o Espírito Santo é. Além de ser esse desafio, ele é uma coisa que provoca a gente, falar dele, falar sobre ele. E eu fiquei, quando o William me convidou, nós estávamos por uns dias de férias, depois do casamento do Nicolas e da Nara, que é bem recente. Descemos para levar os meus pais, pelo sotaque, os que não me conhecem, eu sou gaúcha de nascença, já moro no Paraná há 30 anos, mas o sotaque está aí ainda. E o Charles é aqui do Rio Grande do Sul, de Rolândia. Nós nos conhecemos no Rio Grande do Sul, no seminário. E quando nós estávamos lá, foi que o convite do William veio, e eu tenho orado e falado: Senhor, o que é que o Senhor quer que a gente ouça de Ti? O que é que o Senhor deseja que a gente pense? Onde nós temos que ser tocados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito? E vinha orando. E o Senhor sempre me colocava esses pensamentos que eu quero compartilhar. Hoje de manhã eu disse, vou falar de novo. Não vai ser uma pregação assim, introdução, primeiro, segundo, terceiro ponto, encerramento. Uma, porque eu não sou muito assim, apesar que eu aprendi isso no seminário. Não funciona muito desse jeito. Mas, principalmente, eu quero dizer que o que eu quero falar aqui, eu quero falar como mãe. Esse é o sentimento que eu tenho. Não que eu sou mãe de vocês, mas o coração de uma mãe. Quando a mãe senta e nos fala coisas, né? Quando tem esse tipo de conversa que chama a nossa atenção e nos faz ver coisas que a gente precisa ver. Assim eu quero estar com vocês nessa noite. São tantos textos que falam sobre o Espírito Santo. E eu imagino que durante esse mês vocês viram, leram, estudaram, tiveram experiências, foram alavancados sobre esse tema. E eu penso que quando o Senhor vem com uma proposta dessas, eu disse hoje de manhã, não terminou, né, o mês do Espírito Santo. Terminou aquilo que Ele queria provocar, aquilo que Ele queria chamar a atenção. E se Ele fez isso com essa igreja, e faz isso com as nossas vidas, é porque Ele tem algo para onde a gente andar, Ele tem um trilho, né, por onde Ele quer que a gente passe. Até Jesus voltar. Será muitas as aventuras que nós vamos ter, eu vou dizer assim, com o Espírito Santo. Ele é tão querido. Eu chamo o Espírito Santo de querido. O título da minha pregação é O Querido Espírito Santo. Não sei como você chama ele, mas eu chamo ele de querido. E o texto que eu quero ler, entre tantos textos que nós poderíamos ter, é a própria menção de Jesus sobre o Espírito Santo. Então, quero te convidar a abrir comigo João, Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 16, 17 e 26. Eu pensei esses 3 versículos para introduzir minha palavra. João, capítulo 14, versículos 16, 17 e 26. Diz assim, Jesus falando: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, ou consolador, em algumas Bíblias, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber. Isso aqui já é uma coisa que em si só nos fala tudo. Pois não vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita em vocês, com vocês, e agora, e depois estará com vocês. O versículo 26 diz: Mas quando o Pai enviar o encorajador, o consolador, o Espírito Santo, como meu, Jesus está falando, como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Quando Jesus falou isso e muito mais, o Evangelho de João são textos muito ricos e muito preciosos de Jesus se despedindo dos seus discípulos,
consolando, confortando os discípulos e dizendo, se eu não for, o outro não vem. E quando ele fala o outro, ele não está falando sobre um outro, ele está falando alguém semelhante a ele, porque nós entendemos a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E ter o Espírito Santo, receber o Espírito Santo, queridos, é um dos maiores privilégios da nossa vida. É uma das maiores graças e favores que o Senhor podia ter sobre a nossa vida. Porque o que nós somos, o que eu e você somos, como pessoa, nossas heranças familiares, culturais, nossa realidade, nossos passados, o nosso presente. Quando entregamos a vida para Jesus, isso, nós falamos tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que existe em mim. Esse Espírito Santo de Deus escolheu habitar em nós. Que coisa mais extraordinária. E toda vez que eu penso isso, eu me emociono muito. Porque a Bíblia diz, eu não marquei a referência, mas a Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, sabe aquele poder que moveu aquela sepultura, e de um corpo físico voltou à vida depois de 3 dias e se tornou um corpo glorioso, que os discípulos puderam conviver por 40 dias. Esse mesmo poder é o poder que está sobre as nossas vidas. Isso é extraordinário. E por isso nós devemos amar o Espírito Santo. Por isso nós temos que tratar o Espírito Santo como uma pessoa, reverenciá-lo, amá-lo, desejá-lo, respeitá-lo, honrá-lo nas nossas vidas. Mas nem sempre é assim que nós compreendemos o Espírito Santo. Às vezes nós somos como alguns discípulos que ouviram a mensagem de João Batista, creram em Jesus, se arrependeram dos seus pecados, e depois quando encontraram os discípulos falaram para eles, vocês receberam o Espírito Santo? Eu estou lendo pensando Atos 19:2, e eles disseram, não, nós nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Nós não somos desses que nunca ouvimos falar do Espírito Santo, nós sabemos que ele existe. Mas nós temos que amá-lo, nós temos que desejá-lo, nós temos que nos relacionar com ele. E eu quero usar 2 referências que o Senhor ficou o tempo todo trazendo à minha mente enquanto eu orava e me preparava para esse dia. São 2 ilustrações comuns do nosso dia a dia e que eu acho que são a maneira como Deus queria mostrar de que maneira a gente entristece o Espírito Santo. Uma dessas ilustrações se compara a um mercado. Todo mundo vai no mercado. Às vezes a gente trata o Espírito Santo como se a gente fosse no mercado. A gente vai no mercado, a gente passa por entre as fileiras, a gente passa lá na prateleira do macarrão, a gente olha se a gente quer o macarrão parafuso, se a gente quer o compridinho, achatadinho, macarrãozinho pequenininho para pôr na sopa. A gente olha o preço e escolhe e põe no carrinho. A gente anda mais um pouco, aí a gente escolhe o molho de tomate, tem tantas marcas, tantos tipos. Falamos hoje o extrato de tomate, o molho de tomate, e nós escolhemos ali aquilo que nós queremos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós podemos pagar, aquilo que nos atrai, e passamos lá naquele negócio que a gente devia evitar, aquelas prateleiras cheias de chocolate e bolacha. A gente escolhe ali os doces que a gente quer, as bolachas, os biscoitos, os chocolates, aquilo que a gente pode pagar. De vez em quando a gente encontra uma oferta daquela coisa que a gente normalmente não compra, que é uma extravagância naquela compra, a gente vai bem feliz. E tudo isso a gente compra e escolhe, pelas coisas que a gente gosta, pelas coisas que a gente quer, pelas coisas que a gente precisa, sabão em pó, detergente, esponja. E a gente põe no nosso carrinho e vai embora. Detalhe, a conta está paga. Com o Espírito Santo, às vezes a gente faz assim. A gente quer um relacionamento com Ele na nossa listinha. A gente tem mais ou menos esses desejos.
Eu quero um pouquinho de arrepio nas costas. Eu quero um pouquinho de sensação. Eu queria um pouquinho de experiências sobrenaturais. Eu queria uma profecia boa. A ruim não, a boa. A ruim para mim vai falar de pecado, né? A boa vai falar, eu vou viajar para Miami. Estou brincando, estou indo na onda. A gente quer profecia boa. Às vezes a gente vai lá na fila e a gente pede alívio para as nossas dores. Vocês estão entendendo como muitas vezes nós tratamos o Espírito Santo? A partir de uma lista que nós temos, tipo de supermercado. Ou então, nós tratamos o Espírito Santo, e essa segunda ilustração, como quando a gente vai no armário de roupa da nossa casa. A gente abre a porta e escolhe. Escolhe o que combina, o que é necessário, o que serve para aquele momento, para essa ocasião. Um tênis, uma roupa para correr e caminhar, uma roupa de festa, um casaco para o frio, uma bermuda para o calor. Também a gente escolhe aquilo que a gente acha que combina mais, que é mais bonito. E a gente escolhe conforme o nosso gosto. Nós tratamos muitas vezes o Espírito Santo assim. É no nosso gosto. E aí a gente tem um monte de crítica. Aí a gente tem um monte de expectativas infantis, imaturas. E são duas ilustrações fortes. Mas eu queria que, assim como para mim aconteceu, eu queria que isso provocasse a gente a pensar. Como nós temos nos relacionado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E quando eu digo isso, pode ser que para ti seja óbvio, mas para mim, por muitos anos da minha vida cristã, não foi óbvio. Porque eu não tinha sido ensinada a ver, experimentar o Espírito Santo como uma pessoa. Na teoria, eu sabia que Ele é Deus. E eu preciso, os que me conhecem a história vão ouvir de novo, eu preciso contar isto. Eu me converti muito cedo, com 12 para 13 anos, numa noite em que eu fui para uma igreja batista, e eu era de uma igreja luterana. Enfim, conhece ou não a igreja luterana, tem muitas linhas teológicas, mas eu vivi um tempo extraordinário em minha igreja, com o pastor que estava conosco, o pastor Martin. E como criança, eu, desde pequenininha, ia na sala das crianças. Sabia, acho que todas as histórias bíblicas. Mas eu não entendia a salvação em Jesus. Não tinha essa maturidade. Enfim, essa noite eu fui com umas amigas para um culto numa igreja batista. Entrei numa igreja mais ou menos do tamanho dessa, e bem atrás, em cima, tinha um mezanino grande, de madeira. Era uma igreja antiga de madeira. Eu subi, me apinhei lá em cima, junto com um mundaréu de gente. Eu era uma menina muito tímida, muito tímida. E o pastor fez uma pregação, onde ele usou como texto as 100 ovelhas, trouxe as 99 para aprisco e uma se perdeu. E eu entendi que Deus falava comigo, eu era esta ovelha. E aí ele fez o apelo, chamou quem queria entregar a vida para Jesus para vir para frente. Eu não fui. Eu tinha muita vergonha. Primeiro porque eu tinha que passar no meio daquele povoaréu todo, tinha cheio de gente na escada e tinha que vir aqui na frente. E eu não fui. Mas eu fui para casa, com isso martelando, o Espírito Santo falava comigo. Deus falava comigo. E eu não sabia o que é isso, entregar a vida para Jesus. Então eu conversei com a minha irmã. Eu sabia que alguma coisa desse tipo já tinha acontecido com ela, e de fato aconteceu naquele mesmo ano, em um outro momento. Foi quando minha irmã se converteu, depois eu, depois os meus pais, depois os meus irmãos. E eu conversei com a Mônica, e ela me ajudou, me introduzindo nessa oração de entregar a vida para Jesus. E aí me disseram duas coisas, que eu amo muito ter ouvido essas duas coisas. Eu não sei o que falaram para ti quando você se converteu. Eu não sei o que começaram a te ensinar, quais são as coisas que foi valorizado. Mas eu não tinha nada, pastor, nossa igreja não tinha nenhum sistema, não existia célula, não tinha nada.
palavra discipulado, nunca tinha ouvido falar, era culto, reunião de jovens. Mas me disseram, a partir de agora, Deus vai falar com você através da Bíblia. Então leia a Bíblia e ore e fale com Deus. Ele vai ouvir tua oração. Eu amo ter ouvido essas instruções, porque elas são as principais na minha vida até hoje. Até hoje. Nunca troque a palavra de Deus por nada. Não terceirize o seu relacionamento com Deus com outra coisa. Vá para a palavra e negue a ideia de que você vai ler a Bíblia e não vai entender, porque ela não é entendida pela tua inteligência, ela é entendida pelo Espírito. Mas precisa ler a Bíblia e confiar que o Senhor se encarrega do restante. Só vá com o coração sincero, ok? Então, no meio desse processo, que é onde eu quero chegar, minha igreja fazia a profissão de fé. Tipo igreja presbiteriana, batiza o bebê e depois quando chega na adolescência precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador. Eu não sabia que existia outra coisa, então eu fiz isso e este foi o período. Nesse mesmo momento em que eu me converti, eu entrei, eu tinha idade para entrar na aula, no curso de profissão de fé e tive a graça do Senhor de ter como professor o meu próprio pastor. Tinha várias turmas, uma igreja muito grande em toda a cidade, muitos grupos de adolescentes, e eu, pela graça do Senhor, estive com o pastor Martin Kirsch. Ele era um alemão, um homem tão cheio de Deus. Tudo que eu aprendi, assim, os rudimentos da minha fé, eu aprendi ali. E quando chegou o final do ano, daquele encerramento daquele curso, final do ano, comecinho do ano seguinte, já com meus 13 anos, ele falou uma coisa que foi incrível. Ele disse assim, eu vou orar, eu vou perguntar para Deus, eu tenho que ficar aqui, né? Eu gosto de ficar andando, eu tenho que ficar aqui. Oi, os que estão em casa. Ele disse, eu vou orar e vou jejuar, e vou pedir ao Senhor que dê uma palavra para cada um de vocês que vão fazer a profissão de fé. Eu me lembro daquilo com tanta alegria, porque eu na minha cabecinha de menina, eu achei isso tão extraordinário. Eu pensei, meu Deus, Deus vai falar com o pastor um versículo para mim. Eu não tinha ideia que Deus podia falar direto comigo. Na minha imaturidade, na minha simplicidade, eu achei aquilo fantástico. E eu esperei chegar o dia em que eu receberia um certificado. Era um cartão mais ou menos desse tamanho, ele está guardado até hoje lá no meu álbum de fotografia, com um versículo que Deus escolheu e falou para o pastor, para mim. Chegou o dia, de vestidinho branco, sapatinho branco, tudo bonitinho. Fui na minha profissão de fé. Com toda a sinceridade no meu coração, na hora que eu abri a boca, eu declarei Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tão forte, tão verdadeiro. E aí eu recebi o certificado. Quando eu peguei o certificado, o texto que estava lá era João 7:38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Mas eu não entendi nada. Eu achei o texto tão bonito, mas tipo, o que é isso? Como no interior vão fluir rios de água viva? Quem crer em mim, como diz a Escritura, fluirão. Eu mais ou menos sabia que tinha, pelo menos aquilo era uma poesia, eu pensei. Uma poesia bonita, que fala sobre Deus está comigo. Mas não entendi. E me tornei uma caçadora da explicação desse versículo. Anos depois eu fui para o seminário. Durante o seminário, os 4 anos que nós estudamos, eu estudei livros, eu pesquisei. De tempo em tempo eu caçava aquilo que me faltava fazer sentido esse texto na minha vida. Aí então eu já sabia que falava vai fluir. E eu pensava, Deus, eu não sinto que flui algo. Eu não sinto que o meu mundo interior está em ordem. Como vai fluir águas vivas? Eu não sentia isso. E isso sempre voltava e era uma pergunta. Você tem perguntas para Deus? Fique fazendo essas perguntas, viu? Eu vejo que as perguntas que Deus põe dentro do nosso coração, é Ele mesmo nos provocando, é Ele nos instigando, é Ele querendo fazer a gente buscar Ele. Então esse versículo me acompanhou. Nós nos casamos,
em 96, nós viemos para Londrina. Nicolas tinha 6 meses. Nós chegamos numa igreja muito ferida, em um período muito difícil. Viemos para ser pastores auxiliares de um outro pastor que estava aqui. E até então, os primeiros 5 anos nossos de casado e de ministério, foi tudo tão maravilhoso. E de repente eu estava, para mim, em um campo minado. Na minha imaturidade, eu dizia muitas vezes para o Charles, vamos embora. Vamos voltar para Palotina, que era o lugar de onde a gente tinha vindo. O povo de Palotina dizia sempre, volta para cá, ai, que saudades. Mas a gente sabia que Deus tinha nos trazido para cá. E foi esse o período em que eu mais perguntei para Deus sobre esse texto. Está faltando algo, Senhor. Tem uma coisa que eu não entendo. Esse foi o período em que eu comecei a ouvir e ver coisas sobre o Espírito Santo. A palavra que eu mais ouvia sobre o Espírito Santo é poder, poder, poder. Eu escutava alguns pastores e alguns movimentos, inclusive dos meus pais, da minha mãe, contando coisas que eram tão esquisitas para mim. Do tipo, o pastor orou e a pessoa foi grudada na parede. Eu falava, para quê? Para que grudar uma pessoa na parede? O meu coração foi ficando tão duro, tão questionador. Para que poder? Poder, poder, poder para quê? E claro que eu via coisas que o discurso era um e o comportamento da vida de algumas pessoas não batia, então isso me fechava e me feria. Eu passei noites orando, chorando na presença de Deus, porque eu falava, o mundo está ficando maluco. E eu tinha óculos de incredulidade, que me faziam olhar os versículos e interpretar eles conforme a minha incredulidade. Mas eu tinha uma pergunta, Senhor, eu sei que o Senhor me deu esse texto, fala comigo. E aí, como Deus é bom, Ele nos levou a participar de um evento que aconteceu em Londrina, na Igreja Nova Aliança. Isso nós já estamos em 97? Acho que foi final de 97, por aí. Porque o Nicolas ainda era bem pequeno. Talvez começo de 98. Um congresso de célula. Pregou nesse congresso um homem que veio de uma nação chamada Singapura. Isso, né? Chamado Lawrence Kong. Pensa, olha, eu não sei mais nada sobre esse homem. De uma mega igreja, um homem poderoso. Mas se tinha alguém naquele público que era um encontro só para pastores e líderes, 1000 e poucas pessoas, nós estávamos lá. Olha, se tinha alguém para quem Deus mandou esse cara, era eu. Porque de um jeito querido, doce, manso, controlado, educado, ele começou a falar sobre o Espírito Santo. Ministrar o Espírito Santo. Ele falava sobre o Espírito Santo respondendo e indo pelos caminhos todos que eu tinha questionamento. E ali o meu coração foi se descongelando. E eu disse, Espírito Santo, eu vou parar de brigar contigo. Esse é o meu jeito de falar isso hoje, tá? Porque na época eu não falei assim, eu não entendia nada. Mas eu fiz uma oração, depois de uma experiência, muita coisa para eu contar, não vou contar tudo. Fiz uma oração e disse, eu me rendo a Ti, Espírito Santo. Me abri. E aí, logo em seguida, um outro pastor amigo nosso veio ministrar a nossa igreja em Londrina. E na primeira noite que ele ministrou, eu já estava aberta, eu falei, agora eu sei, é alguma coisa a ver com o Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, mais do que eu ouvi falar dele. Sabe, nós nos convertemos, entregamos a vida para Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós, ele nos marca, ele começa a trabalhar em nós. Mas uma coisa é Ele estar em nós, e outra coisa é Ele governar sobre nós. A outra coisa é Ele nos encher dEle, do que Ele faz, do que Ele diz, do que Ele é. E eu caí no chão instantaneamente e comecei a orar em línguas. Nunca na vida eu tinha pedido para orar em línguas. Eu não tinha nem olhado para isso, porque eu venho de um seminário que nos ensinou que o livro de Atos é um livro histórico. E que os eventos do Espírito Santo ali foram para um fim do começo da igreja. E quando você sabe que você não sabe, e tem alguém que vem e diz que sabe, você acredita naquele que sabe. Então a gente olha para os professores, como 18 anos que eu tinha, você é uma esponja. Então, eu nunca questionei. Para mim tá bom.
Então eu nunca tinha orado, pedido para orar em línguas, nada disso, isso nunca estava nas minhas orações. Eu tinha muitas dificuldades com coisas do Espírito Santo, mas eu queria uma resposta. Passados 2 anos desse momento, a partir dali eu tenho que dizer, a partir daquele dia, houve um boom na minha vida. Muitas coisas mudaram. Eu cresci muito na intimidade com o Senhor. E eu entendi que nós precisamos amar o Espírito Santo. Nós precisamos desejar o Espírito Santo. Eu entendi quanto orgulho e dureza havia no meu coração que tinha que ser quebrado. E possivelmente, essa descrição de ir numa prateleira e escolher o que eu quero, ou achar que o Espírito Santo tem que correr para mim, seja um grande pecado, que eu mesmo não entendendo, já fazia. Depois desse momento, a visão do Espírito Santo na minha vida, a experiência com Ele tem sido algo extraordinário. Eu amo o Espírito Santo. Eu amo a presença dEle. Mas eu aprendi coisas muito grandes depois desse período. Eu aprendi que é rapidinho que a gente começa a ver o mover do Espírito Santo em pessoas, e a gente começa a confundir e começa a buscar o homem. Eu vi homens poderosos em Deus se perderem. E por isso, introduzindo tudo isso, eu quero dizer que o Espírito Santo, ele é uma experiência, sim. O Espírito Santo, ele traz sinais, poder e maravilhas, sim. Mas o Espírito Santo é o próprio Cristo em nós. E o Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo é uma pessoa que nós precisamos amar, respeitar, reverenciar, nos aquietar para ouvir. Porque nós podemos entristecer o Espírito Santo. E sabe como nós fazemos isso? Quando Ele repetidas vezes fala conosco, nos levando ao arrependimento, nos apontando áreas de transformação, nos apontando orgulho, soberba, nos apontando pecados, e nem sempre são pecados naquela listinha que a gente tem, mentir, roubar, babá. Coisas sinistras. Quando Ele fala, nós ouvimos, nós sabemos que Ele está falando, mas nós damos bulufas para Ele, porque a minha reputação, porque o meu gosto, a minha vontade, eu quero ficar naquilo, permanece. Então a voz dele vai se aquietando, ele vai ficando quieto e triste dentro de nós, ao ponto que nós podemos apagá-lo. Acho que isso não podia ser dado um outro nome do que desgraça. É uma desgraça entrar numa rota de destruição e de frieza no Espírito Santo. Quando nós olhamos para o Espírito Santo assim, nós o respeitamos, nós o desejamos, nós chegamos na presença dele como esse cântico, eu te dou tudo, sabe? Não dá para enrolar o Espírito Santo, não dá. Quando nós entendemos isso, ele sempre será querido conosco, para nos conduzir no caminho, porque ele sabe que nós não somos adequados para a sua glória. Mas eu quero falar um pouquinho sobre como a gente se acostumou nesses últimos anos, a lidar com o Espírito Santo. Deus veio trazendo, principalmente aí no século 20, nós já estamos no século 21, né? Mas no século 20, grandes e poderosos moveres do Espírito Santo. E eu quero dizer assim, nós que somos tontos porque não percebemos, mas o mover do Espírito Santo sempre esteve sobre a terra desde o Éden. E ele nunca se ausentou. Ele nunca deixou de trabalhar na terra.
Mas teve um momento, que foi esse o começo da palavra que eu li, o texto que nós lemos, em que Jesus disse: eu vou para o Pai. O corpo glorificado de Jesus subiu aos céus, para um dia voltar, assim glorificado. Mas ele disse: enquanto isso, eu deixo o trabalhar do Espírito Santo sobre nós. E isso é algo incrível, poderoso, que está sobre a igreja. E aí Deus vem trabalhando. E sempre que o Espírito Santo encontra pessoas que o amam, que o desejam, que o buscam, ele vem nesse lugar. Porque Deus deseja estar sobre nós, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele na verdade vai trabalhar em nós, nos tornando capazes de carregá-lo, capazes de o receber, capazes de lidar com ele. E aí, são muitas histórias de avivamento. Muitas histórias. Homens extraordinários fizeram coisas extraordinárias pelo poder do Espírito Santo. Avivamentos que aconteceram, da onde surgiu a igreja quadrangular, da onde surgiu a igreja Assembleia de Deus, vieram de homens que se uniam para orar e dizer: vem Espírito Santo, Jesus, nós queremos tua presença. Eles estudaram a Bíblia, entenderam muitas porções da palavra de Deus e disseram: nós estamos aquém daquilo que nós podemos viver, e começaram a orar e clamar. E isso trouxe um avivamento. Começou lá no país de Gales, depois se estendeu, respingou para uma região nos Estados Unidos chamada Rua Azusa. Coisas incríveis aconteceram. Cidades inteiras foram impactadas pelo poder do Espírito Santo que estava naqueles homens. Curas, milagres, prodígios. Desse mover veio a Assembleia de Deus, veio as igrejas pentecostais. Foi uma reforma que Deus fez. Ao longo dos anos, dos tempos, das décadas, Deus sempre vai consertando a sua igreja, porque está levando a ela a ser uma noiva. E um dos grandes moveres foi esse período de avivamento. Mas eu tenho que dizer, também com esses homens aconteceram coisas tristes. Por exemplo, alguns homens ficaram tão tomados com a realidade que veio com eles, com os milagres, que multidões vinham atrás deles. Alguns deles não comiam e não dormiam mais. Ficaram doentes. Alguns deles não conseguiam mais lidar entre a realidade que eles tinham e a terra. E as coisas normais do cotidiano se perderam. Alguns deles não conseguiram administrar suas próprias casas, suas famílias. Aquilo absorveu eles de um jeito. Entre eles ouviam de Deus notícias e coisas tão fortes, instruções tão fortes. E, por exemplo, eu não sei dizer agora os nomes, eu não marquei, mas 2 deles que Deus tinha dado uma palavra que eles deveriam andar juntos em equipe, eles entenderam, um deles entendeu que não, vou andar sozinho, e esse que andou sozinho se perdeu. Cresceu a soberba neles, porque você precisa ver que um homem, que toda a cidade fica sabendo o que ele faz. Todo mundo se encosta, todo mundo quer chegar, todo mundo quer encostar. Como lida com isso? Como lida com a glória do Senhor? Não soube lidar. Morreu alcoólatra. Mas aquilo que era de Deus permaneceu. E por que eu estou falando isso? Não é para estragar aquilo que veio. Mas é para dizer assim, ó, queridos. Nem eles, nem nós não somos adequados para o poder do Espírito Santo. Mas nós queremos o poder do Espírito Santo. Ouvi esses dias um pastor no interior de São Paulo, ele chama Harold Walker. Um americano que mora no Brasil a vida inteira, um homem cheio de Deus. Ele disse que fez uma pergunta para Deus, falou: Deus, tu sabe que nós somos isso, essa tranqueira, pecadores, como que o Senhor escolheu pôr sobre nós algo tão poderoso que é o Espírito Santo? Nós vamos estragar. E Deus falou com ele: eu sei. Deus sempre soube. Deus sempre soube. Então quero dizer,
Quando nós entendemos que nós tratamos mal o Espírito Santo, quando nós entendemos que nós estamos com segundas intenções com o Espírito Santo, Ele mesmo vai ter que tratar conosco. Porque Ele foi encarregado por Jesus e pelos céus para trabalhar nas nossas vidas. Nós queremos o poder do Espírito Santo? Sim. Para que poder? Essa era a minha pergunta lá atrás. Quando Deus fala sobre poder, aonde que está escrito que virá sobre vós o poder? Alguém sabe a referência? Mas recebereis. Atos 1:8, que está escrito? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É lá que todo mundo fala poder do Espírito Santo. Sim, Jesus disse, vocês vão receber poder do Espírito Santo. Mas Ele diz, vocês vão receber poder do Espírito Santo para ser minhas testemunhas. E sabe o que quer dizer a palavra testemunhas ali? Que quase ninguém fala. Eu também recentemente fui bastante surpreendida com esta palavra dura. A palavra testemunhos ali, no original é martus, marturos, na verdade, que vem, de onde vem a palavra mártir. Deus diz, mas vocês vão receber poder para serem mártires por mim. Muda muito, né? De figura. Não ficou mais assim tão interessante eu querer poder. Mas era o que Jesus estava dizendo. Vocês vão receber o Espírito Santo para morrer por mim. Então, estamos vivendo tempos em que a gente ouve sobre avivamento, não é? Oramos, desejamos, e está certo, queridos. Nós temos que pedir por um avivamento, mas não o avivamento como nós estamos pensando, que é um grande supermercado, em que a conta está paga, eu entro lá e eu pego o que eu quero. Também não é, depois de eu fazer algumas coisas bonitinhas para Deus, que eu acho que Deus está esperando que eu faça, alguns sacrifícios, jejuns, oração, me comportar bem bonitinho, e aí o Espírito Santo vem com uma bandeja na mão, depois desse tempo, e diga, está aqui o seu avivamento, Senhor. Não. Em primeiro lugar, avivamento fala vida de Cristo em um lugar morto. Avivamento fala da vida de Jesus em lugares onde a morte estava. E não é a morte em sacrifício, mas a morte onde a vida do Senhor Jesus não está. Sabe onde tem avivamento? Avivamento tem dentro de uma casa onde o marido e a esposa sabem se tratar com respeito e onde sabem se perdoar. Onde não é só um blá 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 religioso nos finais de semana, mas uma realidade de abençoar a vida um do outro, ser bênção um para o outro, de se edificar em Cristo, saber calar, saber falar. Ali tem avivamento. Sabe onde está o avivamento? Está dentro de uma casa onde os pais comunicam uma vida de fé em Jesus, que os filhos querem Jesus, porque não precisa fazer força para isto. Mas os filhos aprendem desde pequenos a amar Jesus, amar a igreja, estar com o Senhor. Ali tem avivamento. Tem avivamento onde uma pessoa olha para a sua realidade, da onde veio, o que aconteceu com a sua vida, e ela pode deixar esse passado na cruz e compreender que Jesus deu uma nova vida. Ali tem avivamento. Avivamento tem quando o tipo de vida que eu vivo toca uma outra pessoa, comunica algo para uma outra pessoa, sem que eu precise fazer força, sem que eu precise ter todo um esquema, usar gravata, Bíblia debaixo do braço, sei lá, trejeitos, simplesmente flui. Falo na igreja, me mandaram foto outro dia de uma jabuticabeira. Eu sempre falo na igreja, você não vai passar embaixo de uma árvore de jabuticaba e vai ouvir essa árvore gemendo. Gemendo para espremer uma bolinha para fora do tronco.
Isso é natural dela, é a natureza dela, é isso que Deus está pensando. O avivamento é naturalmente produzir frutos. Eu quero quebrar o misticismo que nós fazemos em volta do Espírito Santo. O misticismo, em que a gente acha que ele está em atos proféticos, ok? Que ele está em arrepio, eu escuto isso muitas vezes. Pessoas que... Isso vou deixar com o William, tá? Falar sobre esse negócio de orar em línguas, tá? Mas que tiveram a experiência de orar em línguas e eles falam para mim, mas eu só oro em línguas quando eu sinto aquela emoção. Não, queridos. Eu só adoro quando eu sinto aquela emoção. Gente, nós não servimos ao Senhor pela nossa emoção, mas pelo nosso entendimento. E muitas coisas que nós falamos sobre o Espírito Santo, elas estão nesse mundo. E eu quero desmontar isso. Não que isso não exista. Sabe, o Espírito Santo, de fato, ele é muito maior do que nós. E quando ele vem, a glória do Senhor vem. E ela vem e ela quebra coisas. E nosso corpo físico pode não aguentar. Sim, nós podemos tremer, as mãos podem tremer, cair na unção. Quando eu comecei a ter essas experiências, eu preciso contar isso. O William disse que eu tinha um pouquinho mais de tempo de noite, né? Quando eu comecei a ter essas experiências com o Espírito Santo, um tempo depois o Senhor me ensinou algo. Quando a gente tem criança pequena, a gente põe as crianças no colo e faz cócega. E faz cócega. E vira eles para lá e para cá e faz cócega. E eles quase fazem xixi nas calças. O Charles brincava com os meninos, mas falava antes, vai primeiro no banheiro. E depois que termina de fazer isso, pai cansou, a criança cansou, o que a criança fala? De novo. E ele faz cócega, e brinca, e para, ela fala, de novo. Mas quando fica grande, os marmanjão, você não pega no colo e faz cócega. Você quer outras coisas, você fala sobre outras coisas. Quando Deus nos pega no colo de vez em quando, e nós ainda somos um pouco infantis, Ele faz cócega na gente. Algumas manifestações, elas são cócegas. Deus nos deixa felizes. E aí a gente chega para Deus e fala, de novo. De novo. Mas tem uma hora que Ele vai falar, chega. Agora eu quero levar você a um outro nível de maturidade. E a igreja do Senhor Jesus hoje precisa crescer em maturidade para com o Espírito Santo. Uma outra ilustração. Nós experimentamos algo do Espírito Santo e eu vou chamar isso de gosto de abacaxi. Tá, abacaxi tem esse jeito pejorativo. Tem gosto de maçã. E você fala, nossa, que delícia. O que é isso, Senhor? É uma maçã. Aí no outro dia você vai lá e fala assim, Senhor, eu quero maçã de novo. Ele dá a maçã de novo. Terceiro dia você vem, Ele dá a maçã de novo. Até que um dia Ele tem que dizer, espera, eu ainda tenho abacaxi, a banana, o melão, a melancia. Nós somos tão curtos de entendimento. Tão curtos. Nós precisamos crescer em maturidade com o Espírito Santo. Então, o avivamento, queridos, nós temos que desejar. Nós temos que buscar, mas eu quero dizer uma coisa. O avivamento que precisa vir sobre nós terá que passar por pelo menos 3 concertos nas nossas vidas. Porque o avivamento que é prometido, é uma promessa do Senhor. É um avivamento que vai produzir uma real igreja do Senhor Jesus. Uma igreja que tem características de noiva. E isso não fala dessas paredes, que aliás a igreja está tão bonita. Não fala das paredes. Não fala dos nossos trejeitos, de como nós organizamos, fazemos o louvor. A igreja fala de um povo, eu e você, que representamos Jesus. E que o reino de Deus se instalou em nós e nós nos tornamos representantes desse reino. Então o avivamento será uma igreja que terá uma mensagem para um mundo caído. Que Satanás quer devorar.
sempre tem um propósito. Então o propósito do avivamento é muito mais alto do que uns arrepios na coluna, uma palavra profética que eu quero que alguém fale para mim, mas é um relacionamento com o Senhor, e começa por aí. E as 3 coisas que eu quero rapidamente dizer que eu creio que são necessárias hoje, e que o meu e o seu relacionamento com o Espírito Santo precisam passar por esse lugar, para que então a gente possa ser mais adequado, mais apropriado para o que Ele pode trazer sobre nós. Primeiro, maturidade. É interesse profundo, é alvo do Senhor, é alvo do sofrimento de Jesus, da morte de Jesus na cruz, poder produzir para Ele um povo maduro. Maturidade. Efésios 4:13 diz: até que todos cheguemos à estatura, à medida de perfeição de Cristo. Aí você olha e fala: nunca, nunca, não. Eu quero te dizer, sim, vai acontecer. Mas para chegar lá, quando Jesus vier buscar essa noiva gloriosa, e aí sim ela tem essa plenitude de maturidade, tem um caminho, onde a maturidade para os dias hoje é necessário. Há uma maturidade para uma criança de 2 anos, há uma maturidade para uma criança de 8 anos, há uma maturidade para um adolescente, há uma maturidade para um homem de 24 anos, há uma maturidade para uma pessoa de 50, há uma maturidade para uma pessoa de 70. Há uma maturidade que o Senhor tem que produzir em nós, e isso é obra do Espírito Santo. É anormal uma pessoa com 20 anos se comportar como se tivesse 2, não é? Então o Espírito Santo deseja produzir em nós maturidade. Inclusive, maturidade para lidar com as coisas do Espírito. Eu não falei dos grandes avivalistas? Quem antigamente lembra de um grande homem, minha mãe ouvia esse homem todo sábado de manhã, chamava Jimmy Swaggart. Alguém lembra? Alguém ouviu esse homem? Foi um grande pregador poderoso na palavra. Cresceu, auditórios cheios viam ele, e de repente nós ouvimos de um tombo feio na vida desse homem, de adultério, e lá se foi o ministério desse homem. Eu não posso julgá-lo, mas a gente sabe que um tombo acontece, porque algo aqui atrás não foi cuidado. Nós precisamos ser tratados em maturidade, se o Senhor quiser nos colocar com grandes experiências, quer dons, quer maravilhas, quer sinais, quer uhul. Caminho é maturidade, e aonde o Senhor olhar para nós e disser, você não está maduro, Ele vai trabalhar conosco. Isso é obra do Espírito Santo. Nós somos imaturos com as coisas do Espírito Santo, porque nós idolatramos homens, nós idolatramos grandes pregadores. É só olhar os grandes pregadores da nossa nação brasileira, e nós vamos ver gente lá tirando foto com ele, e correndo atrás, e nananana. Eu me lembro, no ano 2000, nós fomos para uma conferência profética, eu contei isso para as meninas essa semana. Fomos numa conferência profética em Belo Horizonte. Eu estava no auge de aprender todas essas coisas, e eu pensei, vou chegar lá e nomes que, pessoas assim importantes naquela época, iam estar lá, e era uma época em que terminava um culto, um evento desses, esses caras oravam, e caía na unção, e aquela coisa toda. Eu falei, quando nós saímos daqui, eu falei, eu vou me enfiar debaixo do sovaco de cada um desses caras, eu não perco nenhuma oração deles. Me lembro que tinha lá uma mulher, com quem eu li os livros dela, e aprendi muito sobre intercessão, chamada Cindy Jacobs. Ela estava nesse evento, eu pensei, eu vou me enfiar debaixo dos asas dessa mulher. Eu quero que a Valnice Milhões ponha a mão na minha cabeça, eu quero a porção da medida dela. Quando eu cheguei lá, a primeira ministração, eu nem me lembro mais quem foi, terminou de pregar, a pessoa veio um monte de guarda-costas assim, e levou eles para trás, e nada. Naquela noite Deus falou comigo, você quer eu ou quer eles? Não negocie o que você pode encontrar comigo, caçando atrás de gente. Não é que isso esteja errado, queridos. Eu estou aqui, os pastores estão aqui, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós erramos em imaturidade porque nós botamos os nossos olhos
nas pessoas, e daí nós nos decepcionamos com elas, porque elas são tão pecadoras quanto nós. E isso é sinal de imaturidade. Então o Senhor vai ter que amadurecer a gente, para a gente saber lidar. Os que estão andando em grande revelação e poder vão ter que botar o coração na humildade. O apóstolo Paulo disse, depois de contar as experiências extraordinárias que ele teve, ter ido ao terceiro céu, revelações que ele disse que ele não podia registrar. Ele disse, o Senhor me pôs um espinho na carne, para que eu não me ensoberbecesse. Ai, como é rápido para a gente se tornar orgulhoso. Como é rápido a gente querer pegar carona no brilho de uma experiência. Sou intercessor, o Senhor falou comigo. Muitas vezes Deus vai falar contigo e vai dizer, fica com a boca fechada, eu falei só contigo. Então nós precisamos crescer em maturidade para lidar com as coisas do Espírito Santo. Isso nos custa. Isso é morte. Segunda coisa que o Espírito Santo vai precisar trabalhar em nós, chama-se lugar secreto. A gente tem uma ideia sobre o Espírito Santo e os moveres do Espírito Santo sempre em multidões. E é verdade. E aí com isso quero dizer uma coisa. Estar no culto, pandemia nos encerrou para dentro de casa, igual nós estamos podendo voltar. Nunca isso aqui pode ser substituído. Há uma unção, uma presença que Deus manifesta no coletivo. Não perca isto. Esse negócio de falar não preciso, eu oro, busco a Deus sozinho em casa, não está bom. Isso é só a metade da história. Mas por outro lado, não dependa do coletivo para viver sua vida. Tem que ter o lugar secreto. Porque o lugar secreto não tem ninguém para olhar, para aplaudir, para ver o que você está fazendo. Tem só Deus. E é lá no lugar secreto que se forja o vaso, onde a glória do Senhor será depositada. Deus disse, eu não deposito minha glória em qualquer coisa. Tem que ser vaso de barro. Não é lata. Não é nem papelão. Barro. É só no barro. Isso fala da nossa humanidade caída, fala da nossa dependência. E o que eu faço no lugar secreto? Bíblia, queridos, oração, adoração e intercessão. É isso que gera a presença de Deus, é isso que nos sintoniza. Eu quero muitas coisas com o Espírito Santo. Se não tem lugar secreto, não tem nada. Tenho aqui um monte de versículos. Eu só vou falar um, Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, assim diz o Senhor. Mas isto é lugar secreto. Terceira coisa, que eu acredito que precisa acontecer e se estar mesclado nas nossas vidas, e isso é difícil. Essa que para mim, essa terceira parte é uma das mais difíceis, eu acho, para nós como igreja. Que é o desejo que Jesus tem. Foi a oração que Jesus fez com os discípulos. Que eles sejam um, como eu e o Pai somos um. Coisa difícil que é gerar em nós um só coração. Mas, o tipo de igreja que Jesus precisa que se manifeste na terra nos últimos dias, é uma igreja unida. Quando eu estou falando unido, não estou falando todo mundo falando igual, vestidinho igual. Eu estou falando um mesmo propósito. Sendo tratados em um mesmo tipo de caráter, que é o caráter de Cristo. Tendo respeitado uns aos outros, ao ponto de desenvolvermos-nos uns aos outros no potencial do Espírito Santo. Sabendo trabalhar em equipe. Por quê? Porque isto, que é a unidade da igreja, terá uma mensagem nela, chama-se amor. Esse blá 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 que hoje estão falando sobre Deus é amor, por isso fecha o olho e aguenta isso e aquilo, não é a mensagem de amor.
A mensagem de amor dura para nós, é aquilo que a gente ouve no casamento, 1 Coríntios 13. Dá uma estudada, eu de volta e meia preciso olhar aquele negócio lá, gente. Não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não se ira, não busca seu próprio interesse. E como é que essas coisas vão acontecer em nós, se o Espírito Santo não trabalhar em nós a unidade? Vou usar só um exemplo que eu usei hoje de manhã. Ele é bem prático. A igreja se reúne para fazer um evento. O pessoal do louvor se reúne aqui, o pessoal da equipe. E aí por exemplo, está aqui o pessoal do louvor e ele diz, eu quero que você bate tatum. E ele diz, eu quero tum-tá. Porque eu acho que o tum-tá é melhor que o tatum. Aí as mulheres se reúnem, vamos servir ao Senhor Jesus. E vão fazer a salada. E daí uma tem uma ideia sensacional de colocar temperinho verde no tempero da salada. A outra diz, não, tem que colocar orégano. Não, mas orégano faz mal para o estômago, vai ficar pesado. Olha, nós temos tanta dificuldade, porque a unidade em ser um só requer morte dos meus direitos e considerar o outro superior a mim mesmo. Como nós vamos fazer isso se não for na força do Espírito Santo? Como nós vamos fazer isso se eu não estou bem seguro de minha própria identidade? Eu preciso provar para o outro quem eu sou, preciso provar para o outro minha opinião. Meu Deus, é tão complexo o que o Senhor tem que trabalhar em nós, mas Ele precisa nos encontrar, porque este é um caminho do trabalhar do Espírito Santo sobre a sua igreja. Porque a igreja dos últimos dias, e nós estamos vivendo esse período do fim, é só olhar tudo o que está acontecendo. Será um tempo em que muitos cristãos vão apostatar da fé, vão abandonar as igrejas, vão abandonar o evangelho. 2 Pedro diz que eles vão ter coceira nas orelhas, com o desejo de se encostar numa outra pessoa que pensa como ele, e eles vão entrar em acordos, porque eles têm dificuldade em andar na verdade. E os que vão abandonar o evangelho são aqueles que o evangelho feriu eles e eles não deram conta. Vão se ofender com o sistema de governo dos céus. Vão se ofender quando vai precisar tomar posturas. Olha, coisas como, preciso escolher se eu vou para o culto ou se eu faço sei lá o que, outra coisa. Nós hoje temos só culto de manhã. Em 20... Quantos anos estamos aqui? 25 anos em Londrina? 23 anos o culto era à noite. Um período curto nós tivemos culto de manhã e de noite. E depois tivemos um bom tempo de culto, final da tarde, e logo em seguida mais um. E só agora, por debaixo de muita oração, queridos, o Senhor claramente nos pediu o culto da manhã. Algumas pessoas têm tanta dificuldade. Agora com o online, é tão fácil. É tão fácil. Não está errado, queridos. Mas presta atenção. A gente é capaz de negociar coisas, porque aprendemos a colocar o nosso desejo no altar, as nossas vontades. E aí o Espírito Santo vem e mata a nossa vontade. E o Espírito Santo começa a provocar em nós as vontades do Pai. E elas vão nos custar. E é ali que se começa a instalar no nosso coração um sentimento apóstata. Um sentimento que se ofende com aquilo que o Senhor quer. É demais. Agora o que a gente mais escuta é que nós somos radicais. Vocês são radicais demais. Porque a gente mantém posturas. Então hoje é fácil dizer que essa radicalidade, hoje é chamada de religiosidade. Olha que inversão. Nós não vamos dar conta do que virá pela frente sem um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. E isso não é experiências gostosas, reuniões extraordinárias.
Extraordinário é quando eu e você temos uma semana na intimidade do Senhor e entramos para dentro dessa porta e nos unimos para adorar o Senhor e o Senhor vem. Mas não quando eu venho para o culto, porque durante a semana eu perdi todo o meu abastecimento de calor, de ouvir o Senhor, e aí eu tenho que abastecer as minhas pilhas no domingo. Isso precisa acabar. O que o Espírito Santo quer fazer conosco é muito maior, é tão digno, é tão extraordinário, mas precisa nos amadurecer, nos levar para o secreto e nos ensinar a viver uns com os outros. Se isso estiver acontecendo em nós, se Ele nos encontrar assim, facinho, a vida de Cristo, o avivamento estará conosco em um crescente. Em um crescente. Disso, vidas serão ganhas, porque Atos nos diz que a igreja vivia esses princípios e o Senhor ia acrescentando dia após dia os que iam sendo salvos. Sabe por quê? Porque o povo quer respostas. O povo quer paz. O povo quer algo que dê para eles esperança. Isso está entre o povo do Senhor, que somos nós. Então, encerrando, pedi que o pessoal do louvor venha. Eu até escolhi uma música que vocês já cantaram. Eu quero convidar você a responder ao Espírito Santo nessa noite. Talvez no final desse mês. Responda, talvez no final deste mês, o que o Espírito Santo veio te falando durante todo esse mês. O que Ele espera de ti, talvez seja rendição. Nós gostamos que as pessoas oram por nós. E é bom orar uns pelos outros. Mas esta é uma oração que você tem que fazer sozinho. Porque é uma oração da resposta. Essa é a oração que é o fim de um cântico que nós cantamos. Tenha tudo de mim. Tenha o que de mim? Fecha os teus olhos. Responda ao Espírito Santo aquilo que Ele tem falado. Não tenha medo que você não vai dar conta de algumas promessas que talvez você sinta de fazer, mas só seja sincero. Davi não foi um homem perfeito, mas foi um homem sincero e desejoso da presença. Enfeitou uma carroça com madeira boa, bois novos, e com toda a intenção do coração dele, ele quis trazer a presença para Jerusalém. Mas Deus disse: a presença vem nas costas, nos ombros do sacerdote. Há uma postura que o Senhor espera de nós. Nós cantamos uma música hoje à noite, de uma letra muito forte. Dá para colocar a letra, por favor, aqui? Ela se tornará hoje nossa oração também. Ela fala: quem já pisou no Santo dos Santos. Toda a letra dessa música é uma linguagem muito bíblica. E ela diz: se eu entrei nesse lugar eu vi a glória do Senhor, mas uma glória em forma de fogo. Essa música fala sobre a mirra. Mirra é uma essência que é tirada de uma árvore, extraída do jeito parecido como é tirada a borracha dos nossos seringais. É dado um golpe, e quando corta e lasca o tronco, uma resina sai para fora e escorre. Essa é a mirra, e ela é colhida. E através dessa mirra era feito um perfume caro.
Através da mirra, os mortos eram embalsamados. Mas a mirra só era extraída por meio de um golpe, de um tronco, de uma árvore. A árvore da vida, que é Jesus, foi golpeado para sair dele a mirra, que é a unção, que também nos introduz à morte do meu orgulho e do meu eu. E nós cantamos sobre a mirra, mirra ardente. O que nós estamos cantando é tão forte, tão profundo e tão poderoso. Essa música fala que quando nós experimentamos algo no Senhor, haverá uma voz gritando dentro de nós: eu preciso voltar desse lugar da onde eu saí. Mas esse lugar que a minha alma pede, que é um lugar que eu quero estar, também é o lugar onde o meu eu morre. E é onde eu tenho que mergulhar numa mirra incandescente, onde a fumaça da glória do Senhor vem sobre nós. Isso fala de sermos feridos pelo Espírito, sermos quebrantados pelo Espírito, mas saber que não existe um lugar melhor para estar do que nessa presença. Então, quem já pisou no Santo dos Santos não quer estar em outro lugar. Por mais que o Espírito Santo tenha que duramente trabalhar conosco para nos amadurecer, duramente trabalhar conosco para quebrar o orgulho, para nos fazer amar uns aos outros, viver como igreja, nos empurrar para um lugar secreto, onde ninguém vai ver, onde não tem aplauso, reconhecimento, nada disso, onde não tem glória. Ah, mas se é isso que o Espírito Santo quer fazer, eu quero ir para esse lugar, porque o meu espírito clama por isso, porque o Espírito de Deus clama por isto, porque não existe lugar melhor. E depois de um mês, e depois desse dia, e daquilo que eu, Simone, tenho ouvido do Senhor nesses dias, eu quero dizer: Senhor, não quero estar em outro lugar. Isso não é um arrepio nas costas, isso não é uma emoção, isso é um entendimento. Então, se você puder, na presença do Senhor, queria dizer, vamos ficar de pé e tornar essa música nossa oração, nossa declaração. Ela diz: eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. A mirra aqui está colocada, é uma menção a uma mirra que está colocada em um lugar onde precisou pôr fogo para o perfume subir. É um incensário, e a Bíblia diz que o incensário do perfume que chega é a minha vida de oração. Só que nisso vem fogo. Fogo. Ah, eu quero fogo, fogo. Fogo para quê? Para ser queimado. Mergulho na mirra ardente, mas peço, tua presença aumenta em mim. Ele diz: e se eu passar pelo fogo, não temerei. Agora eu entrarei longe, longe dos santos, do lugar santo. Eu não sei mais viver. E aí nós temos que dizer: Senhor, aviva-nos. Aviva o meu coração morto. Aviva-me no meu relacionamento. Porque nós podemos entrar no Santo dos Santos. Um caminho foi aberto, o véu foi rasgado, e nós podemos estar nesse lugar. Que coisa mais extraordinária. Esse é o lugar do trono de Deus. Quem é digno desse lugar? Nem eu, nem você. Mas por causa de Jesus e do Espírito Santo, um caminho foi aberto e nós podemos estar no Santo dos Santos. Nós queremos ter desejos, saudades, curtir esse lugar, ser mortos nesse lugar, ser cheios de mirra, cheios de fumaça da glória. Amém.